pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao AWS na Prática de novo. Eu estou aqui hoje com o Rafa para a gente continuar o nosso bate-papo sobre Machine Learning, né, Rafa? Então agora a gente vai continuar, lembrando aí o primeiro episódio, né? Então a gente comentou um pouquinho, né, sobre o porquê as empresas estão utilizando Machine Learning, um pouco dos serviços da AWS, né? Que a gente tem tantos serviços gerenciados que facilitam, né, o cliente nessa jornada, né? Sem precisar tanto de um time de dados para começar a ter os benefícios, né, que alguns modelos de Machine Learning podem trazer para o negócio, sobre inteligência de negócio, né, essa visão de mercado. E aí a gente entrou efetivamente no SageMaker, né? Então a gente começou um pouquinho do design do modelo, a gente começou ali, conversamos sobre o modelo que a gente está utilizando hoje, né, um pouquinho da linguagem, falamos sobre o dataset. E a gente parou um pouquinho antes, né, Rafa, do treinamento em si, né? Então a gente volta pro treinamento agora, né? E agora nesse vídeo a gente vai falar do treinamento. O que mais que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o treinamento do modelo, sobre o deploy do modelo, uma vez que ele já foi treinado, e a gente vai avaliar os resultados que a gente obteve com o modelo também. Legal, massa. Então, basicamente é isso, esse segundo episódio, pessoal. A gente vai deixar aí embaixo também, já tem alguns links relacionados ao GitHub que o Rafa está utilizando. Então, o GitHub é um repositório da AWS, no qual vocês podem utilizar para testar em casa também, né? Para se familiarizar com o SageMaker, né? A gente sempre fala do SageMaker, mas ele é uma ferramenta muito completa, né? Então, tem um passo a passo ali para se ajudar nos passos iniciais, para entender como é que o serviço funciona, etc. É muito bacana, né? Então, vamos para o console, né? Vamos lá. Vamos continuar a partir do ponto onde nós paramos. Então, Gustavo, como eu havia mencionado, a AWS ela tem uma série de algoritmos que já são disponibilizados para os clientes, que eles utilizem a partir das imagens de container com o ESR onde elas estão hosteadas, né? E aqui no nosso caso, a gente vai utilizar o XGBoost, que é um algoritmo muito utilizado aí pelas competições aí ao longo do planeta. Tem performado com resultados muito expressivos, bem interessantes. E é um algoritmo muito utilizado para problemas de regressão, para problemas de classificação e também para problemas de ranqueamento. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar o XGBoost para um problema de classificação, um problema de classificação binária, mas ele pode ser utilizado para outros fins também. Legal. E nessas duas primeiras células, o que ele faz é justamente selecionar qual que vai ser o algoritmo que vai ser utilizado para esse job de treinamento, que aqui no caso a gente referencia que é o XGBoost, na versão 1.5. E em seguida, essa segunda célula, ela já utiliza aquele dataset, aquelas parcelas do dataset que a gente utilizou no vídeo anterior, para treinamento e para validação, que a gente havia separado no vídeo anterior, né? Então você define aqui dois canais, que vão ser os canais ali com, inclusive, os diretórios deles no bucket do S3, que a gente está utilizando aqui para esse caso, onde durante o treinamento esses valores já vão ser referenciados e buscados aqui para treinar o modelo e para validar os resultados que a gente obtém ao longo das interações, né? E é muito importante também a gente destacar que os algoritmos em si, de Machine Learning, eles têm uma série de hiperparâmetros, sendo que esses hiperparâmetros, eles têm algumas faixas de valores, no qual você pode configurar, que você obtém resultados diferentes em detrimento dos valores de hiperparâmetros que são definidos para cada um deles, né? Cada algoritmo tem as suas peculiaridades, né? Tem os seus próprios hiperparâmetros, e aqui com o caso do XGBoost também não é diferente. A gente tem alguns hiperparâmetros aqui. Assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre quais hiperparâmetros são esses e as faixas de valores que eles podem ter, mas na própria documentação da AWS também explica, dá um overview sobre isso. Isso, exatamente, já tem um overview sobre quais são esses hiperparâmetros. Legal. A gente pode, inclusive, até deixar na descrição desse vídeo, né? Vamos deixar. Beleza. E aqui, nessa célula em si, aí sim, a gente já começa a falar dos treinamentos do treinamento aqui do nosso modelo utilizando o XGBoost.
Aqui a gente vai ter um job de treinamento único, a gente não vai utilizar múltiplos jobs em paralelo para otimizar o nosso modelo em paralelo com valores diferentes de hiperparâmetros, mas isso também é totalmente possível de ser feito utilizando o SageMaker. E a gente até definiu aqui já alguns hiperparâmetros que a gente vai utilizar aqui para o nosso job. Também não vou entrar em muitos detalhes do porquê da escolha desses hiperparâmetros, mas algumas coisas que vale a pena de serem mencionadas. Sim, claro. Igual, por exemplo, a gente está trabalhando com o problema de classificação binária, então a gente já pode definir que esse é o problema que a gente vai tentar resolver aqui no parâmetro de objetivo da nossa função, do nosso modelo. E os diretórios com os arquivos que em CSV dos datasets que a gente vai utilizar para treinamento e para validação, a gente já coloca junto também aqui dentro desses canais aqui do módulo da nossa função de fit, que é onde que a gente vai realizar o treinamento em si. Legal. E uma vez que a gente roda essa célula, aí sim o SageMaker Studio, ele já vai alocar uma nova instância para treinamento, ele vai carregar a imagem do container Docker que está mantido lá no SR, do XGBoost em específico, o qual vai ser utilizado lá para treinar, utilizando o dataset que a gente disponibilizou. E em paralelo, ele já vai fazer esse treinamento e a gente vai conseguir, inclusive, observar cada uma das etapas que vão ser passadas durante o treinamento, direto a partir do nosso notebook do Jupyter, que a gente já vem utilizando. E os logs, inclusive, também a gente pode visualizar depois também no CloudWatch Logs. E também uma dúvida minha também, né? Essa parte de logs eu consigo ver pelo CloudWatch que você comentou, mas ele também armazena isso em alguma parte das três, alguma coisa, ou isso fica tudo centralizado no CloudWatch? Isso fica centralizado no CloudWatch, mas como eu falei, se você quiser visualizar direto pelo seu notebook do Jupyter, você consegue fazer isso também. Legal. Exato. Além também de ter essas outras políticas, né, de manutenção do dado ali no CloudWatch, caso seja necessário, para um tempo um pouco mais estendido, né? É possível de fazer isso também. No CloudWatch também você pode exportar isso para depois, enfim, fazer algum tipo de análise, caso você queira, né? Sim, e até usar outras ferramentas terceiras também, né? Exportar isso para as três, plugar outras ferramentas, fazer ali uma parte de observabilidade também. Sim. Mas é outra conversa. Exato. Mas interessante, legal. E até falando sobre esses logs, é bem interessante também a gente falar sobre os logs relativos às funções de custo do algoritmo de Machine Learning, né? Aqui no caso do XGBoost a gente está usando o log loss, mas é possível de você ver, inclusive, a partir dos logs, né, dos treinamentos que você vai iniciar com o SageMaker, se o seu modelo está tendo problemas de overfitting ou não, e você consegue ver também se o seu modelo está convergindo para diminuir essa função de erro. Que basicamente essa função de erro mostra o quão distante os seus resultados. É meio que uma diferença entre os resultados que você vem obtendo com as predições e o resultado real que deveria ser entregue pelo seu modelo, né? A partir dos dados de validação. O que basicamente seria, se eu entendi, a resposta que é esperada e a resposta do modelo. Né? Exatamente. Então, ele vai comparando isso que é o... Exatamente. Legal. Você consegue ver também por esses logs se o seu modelo vem convergindo para obter um resultado esperado para essa função da diferenciação ali do erro do que você obteve para o valor real. E você consegue ver também se o seu modelo está passando por algum problema de overfitting. E aí o engenheiro de machine learning, o engenheiro de dados, o cientista de dados, ele pode tomar ali as ações necessárias para evitar esse tipo de modelo de problema com o seu modelo. Legal. Exatamente. Além disso, a gente consegue também ter mais insights também a partir das matrizes de confusão, que basicamente é uma matriz que vai exibir para a gente ali a quantidade de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, e também a quantidade de falsos positivos e de falsos negativos que a gente obteve com o nosso modelo. A gente vai até entrar em um pouco mais de detalhes aqui ao longo da nossa demo, onde a gente vai conseguir ver inclusive a nossa matriz de confusão que a gente obteve aqui com o nosso modelo, quando a gente estiver avaliando os resultados que a gente obteve. Então, uma vez que nós já conseguimos treinar o modelo, é muito importante que a gente agora mantenha esse modelo em um endpoint e que a partir desse endpoint a gente consiga fazer as inferências dos resultados que a gente vai querer prever ali com o nosso modelo, né? E uma das grandes funcionalidades do SageMaker é tornar essa tarefa de deploy do modelo o mais simples possível. Então, com um comando de uma linha com o SageMaker Studio,
E com o SageMaker Notebooks a gente já consegue fazer o deploy desse modelo e fazer inferências a partir desse modelo que a gente fez o deploy. Super legal. E é muito simples de você fazer esse tipo de operação aqui com o SageMaker. Como eu comentei, é um comando onde a gente vai pegar o nosso estimador, né, o nosso estimator, e fazer um ponto deploy, utilizando as bibliotecas que o próprio SageMaker já disponibiliza, e a gente já consegue fazer isso. E para isso a gente basta só selecionar a quantidade de instâncias no qual a gente vai manter o nosso modelo, qual que vai ser a família e o tamanho dessa instância e o tipo de serializador, né, que a gente vai utilizar ali para passar os nossos dados ali do nosso dataset e os dados, seja eles em batelada, seja eles em tempo real para o nosso modelo, para ser serializado. E eu tô vendo no código que tem o Initial Instance Count 1, né? Então eu poderia subir mais de uma instância e ele trabalharia isso como um único endpoint clusterizado, é isso? Isso, exatamente. A gente pode, inclusive, utilizar o auto-scaling com essas instâncias dos modelos de machine learning que a gente treina com o nosso modelo, com o SageMaker. Então, se, por exemplo, você tem um endpoint com o SageMaker endpoints e você vem recebendo muitas requests ali de inferências para aquele modelo em específico. Então você pode escalar para mais instâncias se for necessário, e uma vez que não seja mais necessário usar todas aquelas instâncias, você pode diminuir e vai ser cobrado para aquelas outras instâncias adicionais que você utilizou naquele período de tempo específico. É muito legal para se você colocar um modelo em produção, né? Sua carga de trabalho também provavelmente vai ser variável, né? Sim. Então você ter o autoscaling ali facilita bastante a vida. Sim, principalmente naquelas em empresas que tem algum, sei lá, ritmo sazonal, né? De utilização ali, de acesso aos recursos e tudo mais. Aplicação em horário comercial, alguma coisa, né? Final de semana você precisa reduzir o número de máquinas. Sim. Ou de noite, né? Muitas vezes a maior parte dos workloads tem workloads empresariais, coisas do tipo, funcionam só em horário comercial, né? Sim. Então, você tiver um pico de trabalho ali, 10 horas, 1h da tarde, e de noite, de madrugada, você dá um instance count 1 lá e economiza, né? E mesmo também em períodos do ano, como por exemplo o Best Friday, que é um período específico no ano, onde promoções, onde vem recebendo várias compras, né, várias solicitações de cliente, então para esses momentos também sazonais é possível utilizar o SageMaker para isso. Exato. E o SageMaker Endpoints com o autoscaling, né? Legal. E uma vez que você fez o deploy, aí sim você pode utilizar aquele modelo, aquele endpoint da forma que for necessário. Você pode utilizar ele internamente para as aplicações, somente as aplicações que estão dentro da sua VPC tenham acesso ali àquele endpoint que foi iniciado com o SageMaker Endpoints. Ou até mesmo se você quiser expor a partir de uma API, você pode criar um API Gateway e utilizar uma função Lambda para receber os requests que vêm externos à rede da VPC, serializar de tal forma que utilize o mesmo parâmetro, o mesmo padrão de formato de dados pelo modelo, e depois de serializar e serializar novamente na hora que for dar a resposta ali para a entidade que está requisitando aquela inferência, né? Bem legal. Então, depois que a gente faz o deploy do modelo, basta que a gente avalie qual que foi a qualidade do modelo que a gente obteve. Legal. E aqui nessas células finais aqui do nosso notebook Jupyter, a gente faz a validação e também a gente faz algumas análises um pouco mais qualitativas ali de alguns possíveis cenários de negócio que a gente possa ter e que a gente possa, sei lá, melhorar o nosso modelo especificamente para esses casos de uso, né? Então, a gente vai utilizar nesse primeiro momento aqui a nossa terceira parcela do dataset, que foi a parcela de testes, no qual a gente vai utilizar aqueles registros ali para testar o nosso modelo já treinado, já validado e bater ali com os valores reais que a gente obteve. E é muito importante a gente ter essa etapa de teste, que é para ver se o nosso modelo ele consegue generalizar ou não o suficiente para que novas inferências que sejam realizadas possam ser críveis, né? Possam utilizar o nosso modelo da melhor forma possível. Legal. Porque um problema que a gente havia citado aqui anteriormente, que é o overfitting, que é quando o nosso dataset ele é ótimo para reconhecer os dados que a gente usou para treinamento, mas ele não é tão bom assim para reconhecer dados novos que não foram previamente treinados, que é um problema muito grande quando o nosso modelo não é generalizado o suficiente. E o que a gente faz aqui nessas primeiras células é justamente essas predições,
com novos valores de teste, que não foram usados ainda para validação nem para teste, Nesse nem para print, treinamento. E aqui, Rafa, nessa parte do print, o que está acontecendo aqui são os resultados. Isso. Então ele faz o modelo já está dando o resultado, né? 0, 1 ali. Isso, exatamente. Então, quanto mais próximo de zero, quer dizer que há uma baixa indicação de que aqueles clientes eles vão parar de utilizar os serviços que são oferecidos por essa empresa, enquanto mais próximos de 1, mais suscetíveis esses clientes estão de deixar de usar aquele determinado serviço. Então 0, quanto mais perto de 0, a tendência é que ele continue utilizando aquele serviço. Que não será um churn, e de 1... E de 1, aqueles que têm maior probabilidade de abandonar. Né? Isso, exatamente. Legal. E aqui uma dúvida, né? Uma dúvida o quanto que a gente pode utilizar esse resultado no sentido de colocar aqui entre aspas uma taxa de acerto, alguma coisa do tipo, a confiabilidade do resultado, né? Então, quanto perto de 0 a gente acha seria um resultado confiável? Isso tem algo desse tipo aqui já ou não? Tem, inclusive isso é uma ótima pergunta, que esse é um parâmetro que é totalmente derivado do tipo de problema de negócio que você está querendo utilizar aquele modelo de machine learning. Legal. Porque vale a pena até de ser mostrado aqui, aquela nossa matriz de confusão, ela já exibe para a gente quais foram a quantidade de 0 ou 1s reais e quais foram a quantidade de 0 ou 1s que foram indicados a partir do nosso modelo. E a partir dessa matriz a gente vê nessa diagonal quais foram aqueles verdadeiros positivos e verdadeiros negativos que realmente bateu de forma condizente com o nosso modelo, como a gente esperava, e quais deles foram um falso positivo e qual foi um falso negativo. Entendeu? Legal. Então, no caso, 235 são verdadeiros negativos, verdadeiros exatamente. negativos. Porque que são aquelas inferências daqueles registros, exatamente, que tendem a continuar e que o nosso dataset, aquele registro era de um cliente que continuou utilizando o serviço daquela empresa e que o nosso modelo também prediziu como um cliente que continuaria a utilizar aquele legal. serviço. Enquanto que nessa diagonal aqui onde a gente mantém esses valores aqui de 18 e de 9, são uma diagonal que indica quais foram os falsos positivos e quais foram os falsos negativos. Legal. Exatamente. Legal, bacana. Então ele basicamente como aqui está numa parte de teste, né? A gente induziu ele vários valores, né? E ele deu esses resultados pra gente. E a gente o que está fazendo é comparando ele já com o resultado já existente, né? Exatamente. E aí a gente consegue ver qual que isso aqui seria basicamente a taxa de acerto dele, né? Quanto teve falso positivo e quanto que teve de falso negativo, né? E tanto no 0 quanto no 1. Sim. Muito legal. E vale a pena ressaltar também que os valores que são indicados pelo nosso modelo, uma vez que ele faz uma inferência, ele indica para a gente o valor entre 0 e 1. Entendeu? Então, quanto mais próximo de 1, como eu havia mencionado, mais suscetível aquele cliente está de deixar de utilizar aquele serviço, mais próximo de 0 que ele vai continuar. No entanto, você pode me perguntar, né? E aquele valor que é 0.5, o que a gente considera? O que a gente faz com isso? Exatamente, a gente considera como um valor, como um 1 ou como um 0. Então, por padrão, aqui a gente está utilizando essa função np.round, que basicamente ela vai arredondar os valores a partir do 0.5 para 1, entendeu? Então, tudo que tiver de 0.5 para cima, ele vai ser considerado como um valor positivo. Um valor de um cliente que vai deixar de utilizar os serviços dessa determinada empresa. E como eu havia falado, essa faixa de valores, ela precisa ser variada à medida de que faça sentido para aquele problema de negócio que você está tentando resolver. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, em um algoritmo de machine learning que utiliza imagens de exames para detectar se uma pessoa tem uma doença ou não, como por exemplo um câncer. A ideia é que esse tipo de modelo ele diminua ao máximo indicações
de câncer em pessoas que não têm um câncer. Então você não quer dar uma notícia que uma pessoa tem uma determinada doença quando ela realmente não tem. Então nesse caso, você vai querer diminuir a quantidade de falsos positivos no seu modelo. Então você pode definir essa faixa de valores a partir do do problema de negócio que você está tentando resolver. Porque o caso contrário também é possível de você encontrar, como por exemplo o algoritmo de detecção de fraudes. Em geral, as fraudes elas são uma parcela muito pequena que as empresas normalmente elas encontram ali, elas enfrentam com os registros e as requests feitas ali pela internet. Então, nesse caso, você tem uma quantidade enorme de valores negativos de fraude e uma quantidade muito pequena de valores positivos de fraude. Então, nesse caso, você está tentando diminuir ao máximo a quantidade de fraudes que não são detectadas. Então, você está tentando diminuir os falsos negativos. Então, você pode definir esse limite ali da faixa de valores que você vai determinar como positivos ou negativos em detrimento do problema de negócio que você vai tentar resolver. Para se adequar mais à realidade que você vai ter, né, que você precisa resolver. Né? Isso, exatamente. Inclusive você consegue ver até mesmo a faixa de valores que o seu modelo ele realizou inferências de forma gráfica também. Então é possível você gerar um histograma e a partir desse histograma você pode visualizar a distribuição dos valores de inferência que você obteve para o seu dataset de testes ou mesmo para os datasets, para os registros em tempo real que você vem obtendo ali a partir de dados vindos de clientes, né? E de novo aqui, nesse outro exemplo, eu fiz uma pequena alteração ali do valor do nosso limite, onde consideraríamos como positivos ou negativos. A gente pode ver que o resultado já difere bastante do resultado inicial que a gente obteve aqui. Então a gente teve uma quantidade menor, por exemplo, de falsos negativos, mas a gente também aumentou a quantidade de falsos positivos. Então é um problema que a gente precisa ver o que é mais importante pra gente. É uma troca, né? É uma troca, é um trade-off. trade-off. Estou alinhado à nossa necessidade de negócio, do motivo que você está construindo esse modelo, né? Isso, exatamente. Então, além da gente visualizar esses parâmetros aqui do que a gente definiu, a gente definir todos eles na mão e de visualizar também a distribuição dos valores que a gente obteve a partir das nossas inferências, a gente pode utilizar inclusive as capacidades gráficas aqui dos pacotes que a gente está usando aqui no SageMaker, em Python, para visualizar também qual que vai ser o valor ótimo da nossa faixa de valores ali que a gente vai definir como limiar, que vai definir ali os valores positivos e negativos, de forma gráfica e selecionar exatamente de forma ótima qual que vai ser o valor ali do nosso limite que vai obter um resultado melhor para o nosso modelo. Legal. Então aqui, inclusive nessa célula, a gente faz justamente isso. A gente define valores diferentes aqui para o nosso limiar e a gente construiu aqui uma função de custo que define qual que vai ser o custo obtido por cada um desses valores de limiares que nós definirmos aqui. E esse é um valor que a gente vai tentar diminuir ao máximo o custo. Então a gente define um range de valores que a gente vai querer testar, fazer testes ali com o nosso cutoff, né, com o nosso limiar, e observar que a partir de forma gráfica qual que vai ser o menor valor que a gente vai definir aqui para o nosso modelo. Que aqui no nosso caso foi um valor de 0,37, então entre 0 e 1, se nós utilizarmos o limiar de 0,37, a gente vai obter um valor com o menor erro, exatamente, com o melhor dos resultados ali para o nosso modelo de predição. Então tudo isso pode ser feito para cada problema de negócio, para cada indicação, para cada finalidade de modelo que a gente for treinar utilizando o SageMaker, né? Muito legal. Bom, voltando aqui, né, Rafa, eu acho que foi super legal, eu pelo menos aprendi bastante essa parte de SageMaker, etc. Muito obrigado, acho que foi um overview muito interessante, é um pouco diferente, né, para quem já acompanha os outros AWS na prática. A gente faz muito um esquema mais mesa cast, hoje foi mais demo, mas acho que foi muito importante porque o SageMaker ele é um serviço que você entende muito mais na prática do que na teoria, né? Na Sim. teoria ele é uma plataforma para você escrever um modelo, mas na prática quais são as peculiaridades, como funciona, etc. Então acho que foi muito interessante, obrigado pela participação.
De novo, pessoal, a gente colocou aqui embaixo na descrição, tem uma série de links. Esses links são do GitHub que o Rafa comentou, de algumas documentações sobre os containers que já estão prontos, que ele comentou sobre, né, que a AWS disponibiliza. Os algoritmos. Exato, dos algoritmos para você executar no SageMaker prontos. Então tudo isso está embaixo, podem utilizar, tá? Podem dar uma olhada. E não sei, Rafa, mais alguma coisa? Não, só queria dizer que foi um prazer enorme e que nós aqui na AWS, nós estamos à disposição. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas e caso vocês queiram também conhecer um pouco mais sobre o SageMaker. Tem também aí embaixo o Fale Conosco, né, o Contact Us. Então você pode colocar seus dados lá e o pessoal do time entra em contato com você para conhecer projetos, etc. que você tenha. E aí eles conectam a um arquiteto, que é o nosso papel aqui, de arquiteto de soluções, para discutir dúvidas técnicas, etc. Mas beleza, pessoal. Obrigado de novo. Obrigado, Rafa. Acho que foi muito legal. Deixa um joinha, deixa um gostei, se inscreve no canal, compartilha. É importante pra gente. E muito obrigado e até o próximo AWS na Prática. Até. Tchau, tchau.